Queridos amigos da Rede Assim, está no ar o programa Valor Humano com Rafael Takei, palestrante de propósito. E vamos ao nosso momento Ikigai para você viver o seu propósito. O poder das diferenças. Quando as pessoas são muito diferentes de nós, uma tendência natural do ser humano é rejeitar, é não compreender, é julgar. Talvez uma das maiores forças que a gente acaba construindo na nossa vida é quando aprendemos a aceitar as pessoas como elas são. E mais ainda, quando passamos a admirar as características que elas têm que são diferentes das nossas. São justamente nas diferenças que cada um de nós temos que vem o poder da complementariedade, da união entre as pessoas. Inicie pela aceitação, evolua para a admiração e construa relacionamentos poderosos para você viver o seu propósito. Hoje temos a honra de receber de volta aqui nos nossos microfones a Madonna Haddad, que já esteve com a gente aqui. Ela que é autora do livro A Menina que Sobreviveu à Guerra do Líbano. Seja muito bem-vinda de volta aos nossos microfones, Madonna. Obrigada. Olá. Então, faz praticamente um ano que naquela época o livro era apenas... eu estava pensando o que fazer com ele, já estava criado. Agora ele vai ser lançado como e-book num site que vai ser madonnahaddad.com. E eu acho que até o mês que vem que vai ser o lançamento. Eu espero que dá tempo. Se não tiver nenhum problema técnico no site, vai funcionar tudo certinho. Madonna, a gente falou na nossa pensata de hoje sobre essa questão de compreender as diferenças, Sim. Aceitar e aprender a admirar, na verdade. Acho que muito do que você e sua família vivenciaram, esses horrores da guerra, poderiam ser uma história completamente diferente se as pessoas aprendessem essa lição, né? Então, é que quando você passa por uma guerra, você acaba tendo outros valores. Verdade. Você acaba valorizando bem mais coisas humanas. Eu entender o outro, o defeito dele para mim não é o problema, o mais importante, ele está com saúde, está ali do meu lado, está feliz. Então, você acaba valorizando o outro do jeito que ele é. Por mais que te incomoda comportamento de qualquer pessoa, só que isso não é prioridade, entendeu? O que é o bem de todos, aí que funciona. Então, os valores pra gente são, eu acho, não sei, não estou querendo julgar ninguém, porque cada um tem seus problemas, cada um tem sua vida. Mas eu acredito que, assim, quando você passa por uma situação entre a vida e a morte, você valoriza 1000 vezes a vida a mais e você deixa algumas coisas passar despercebidas. A gente aprende a relevar algumas coisas, né? Sim, acaba não sendo importante, tanto faz. Desde a sua última vinda aqui aos nossos microfones, esse livro que era um manuscrito ali preparado para lançar. Até agora, está cozinhando. Está sendo lançado, na verdade, da maneira mais moderna que a gente tem hoje, que é no formato de um e-book, né? Sim, ele vai ser muito interessante. Ele está bem desenhado, muito personalizado, ele vai ser divertido, vai ter áudio, vai ter até vídeos dentro do livro, então vai ser muito legal. Nossa, que muito interativo. Muito bem elaborado. E a sua grande missão com esse livro, qual que é, Madonna? Quando fiz o primeiro, que a gente falou sobre coach, eu iniciei com coach. Hoje eu sou master coach, eu fiz também psicologia positiva, agora, no final, que eu estou terminando o meu TCC. Quando fiz o coach, eu percebi que minha história realmente ela é diferente. Ela poderia ajudar muitas pessoas a motivar. E eu vejo, às vezes, tem personalidades que são muito fracas perante um problema. Porque elas não tiveram preparo, ou às vezes não tiveram problema suficiente para entender que aquilo não é problema, aquilo é apenas um obstáculo, que precisa passar por aquele e aprender com aquilo. Eu não preciso ser vítima do problema, mas se eu passar por aquilo, aprender, eu poderia usar o problema como apenas um motivador. Sim, e você acabou utilizando, só para recapitular para quem não teve a oportunidade de assistir a nossa primeira entrevista, né? Você passou pela situação de realmente uma situação de guerra, uma situação de destruírem até o prédio em que você estava, atacarem lá. E você sobreviveu a isso e conseguiu chegar no Brasil e se tornar uma empresária, né? Ou seja, você teve 1000 estratégias de como enfrentar os problemas que hoje você tem como compartilhar com as pessoas, né? É verdade. Primeiro, guerra. O que você percebe? O maior valor para você é sua família. Eu não convivo com minha família. Por quê? Porque eles me ensinaram a ser muito independente. A situação me ensinou.
por muitas vezes eu queria me revoltar com toda a história, mas eu não queria essa história para mim, mas essa é minha história, não tem como, é minha Sim. história, eu nasci no meio da guerra, então vou culpar quem? Meu pai? Não sei, Deus? Vou ficar na revolta? As pessoas que começaram essa guerra não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você tem que lidar com aquilo que Aí está sob seu tem que controle. lidar aquilo porque eu tô lá, não tem o que fazer. Para onde que eu vou fugir? Aí nessa eu fui forçada também a ficar no colégio interno, porque minha mãe ficou doente e o meu pai não tinha como cuidar da gente. Então eu fui forçada, um desvínculo assim muito cedo, muito imaturo assim, da minha família. Eu tive que aprender a conviver com aquilo. Foi doído. E de repente, até mesmo se lembrar, pode doer. Mas aquilo apenas me dá força para continuar, porque faz parte, e tudo aquilo que me ensinou a ser o que eu sou. Hoje, atuando como Master Coach e com essa formação em psicologia positiva, você vem ajudando inclusive as pessoas que trabalham com você na sua empresa, Então, né? minha ideia, eu estava conversando com as meninas assim, a minha ideia é fazer com que todas elas vivessem bem com ela mesma, primeiro. Porque assim, se a gente não está bem emocionalmente, você não consegue se desenvolver profissionalmente. Você precisa saber o que você quer da vida, qual que é o seu propósito, aonde você quer chegar. Para você iniciar a sua missão, você precisa saber o seu propósito. Para você iniciar a sua missão, você precisa saber o seu propósito. Mas missão e propósito não são a mesma coisa? Que fique bem claro. Propósito é a sua essência, é quem você é, o que você faz, o conjunto de experiências que você passou que constituem a sua personalidade, a sua essência. As missões são como a gente expressa, manifesta e vive o nosso propósito no mundo. Essas são várias. A gente continua falando sobre as missões que a Madonna está vivenciando e a gente, na volta do nosso programa Valor Humano, na Rede Assim, a rádio mais informada.